Oiê! Vamos começar fazendo uma pequena correção, né? Que eu falei que todo mundo tem uma pequena porcentagem, né? Por menor que seja, dos 5 perfis, e na realidade são só 4 perfis. Então aí só pra gente corrigir o erro do vídeo anterior, tá? E também para tirar uma dúvida que sempre aparece, né? Que eu falei que você pode ter dominante estável ou estável dominante, e as pessoas às vezes perguntam, Angelina, é a mesma coisa? Não, não é, tá? Se você tem um dominante e estável, e o dominante vem primeiro, né, ele é o teu perfil predominante se a porcentagem dele for maior, e o estável daí, ele é o perfil que influencia o comportamento do outro. E se for ao contrário também, né, se a porcentagem do estável for maior e a do dominante for um pouquinho menor, então daí o teu perfil, né, o teu piloto automático é o estável e você vai sofrer uma influência do dominante pela intensidade, tá? Então, e tanto faz também com relação a todos os outros, dominante influente, influente dominante, qualquer configuração sempre vai ter um predominante e um outro com uma intensidade alta que influencia e faz diferença a ordem deles, tá? E hoje nós vamos falar sobre os quadrantes, né? A gente já falou assim sobre características comportamentos que cada um tem diferentes sobre o mesmo tema. Hoje a gente vai falar sobre características que separam os perfis por quadrantes, tá? Então nós vamos começar com esse quadrante aqui, tá? Que é o quadrante dos extrovertidos. Então, o perfil influente, o perfil dominante, eles estão no quadrante dos extrovertidos, tá? Eles têm em comum também, nesse mesmo quadrante, necessidade de mudança, necessidade de novidades, e eles têm iniciativa. Então, tipo assim, nesse quadrante, qualquer um dos dois tem essas mesmas características. São extrovertidos, gostam de mudança, de novidade e tem iniciativa, bastante iniciativa. Quando você tem uma configuração de dominante influente ou de influente dominante, a gente chama de perfis irmãos. A mesma coisa acontece com estáveis analista ou analista estáveis, porque ambos são introvertidos, ambos têm necessidade de segurança e ambos têm bastante acabativa. Lembra que a gente fala? Eles não são os caras que começam, mas são os caras que sustentam qualquer negócio, mudança, ideia, né? Então, tipo assim, eles têm acabativa, eles vão até o final daquilo que eles começam. Então, quando esses dois aqui, qualquer um, né, estável analista ou analista estável, a gente configura perfis irmãos. Quando a gente vem para esse quadrante de cima aqui, eles têm uma visão de mundo mais favorável, né? Eles acreditam que as coisas têm mais chance de dar certo, eles são mais pelos sentimentos e pelas emoções, e eles tomam também decisões assim mais emocionais, né? O influente, ele vai muito pela intuição dele, e o estável, ele toma decisão pensando no outro. Então eles tomam decisões mais emocionais e tem uma visão de mundo mais favorável, mais ligada para sentimentos e emoções. E eles têm, ambos têm necessidade de conexão e têm foco em pessoas. Então, assim, isso faz com que eles sejam perfis primos, né? Pelas características que eles compartilham, que eles têm em comum. A mesma coisa acontece aqui embaixo com o dominante e o analista, né? Eles têm uma visão de mundo não favorável, eles têm uma visão de mundo mais racional, mais pelo pensamento crítico, assim. Então, eles se baseiam em fatos para tomar as decisões deles, né? Eles não, eles olham as coisas com mais realidade. Então, eles tomam decisões mais racionais, eles têm mais necessidade de significância, né? De deixar uma marca, de ter um nome, de serem reconhecidos por aquilo que eles fazem. E eles têm focos em tarefas, ambos têm foco naquilo que tem que ser feito, na tarefa. Então, a gente considera eles perfis primos. E você deve imaginar que perfis irmãos
eles têm mais compatibilidade, tá? Eles conversam mais, né? Porque você já notou que, vamos por assim, você e o seu irmão tem, né? Ou você e a sua irmã, vocês têm mais características parecidas do que você e a sua prima, né? Porque é uma questão assim, ó, é uma união sanguínea mais próxima você tem com o seu irmão do que com o seu primo. E sabe por que isso? Porque assim, aqui nesse perfil irmão, a gente está levando em consideração um traço de personalidade, que é os extrovertidos e os introvertidos. A extroversão e a introversão é um traço de personalidade que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo, para você entender quanto que os traços de personalidade, além do perfil comportamental, influencia na maneira como a gente age, na maneira como a gente faz as coisas. Beleza? Então até o próximo. Obrigada!